Praça do Almada. As entrevistas, os comentários, os debates. Praça do Almada. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva. Bem-vindos a mais uma edição do programa Praça do Almada, edição para este fim de semana, onde vamos falar com o novo Presidente de Câmara. Há 15 dias tivemos as despedidas de Macedo Vieira, depois de 20 anos à frente do Executivo Poveiro. Agora surge Aires Pereira, que quer pôr a sua marca, depois de estar mais de 20 anos na autarquia. Ele já foi vice-presidente de Macedo Vieira, mas tinha estado já na primeira lista que o PSD fez e que ganhou a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. Aliás, é o único político vereador que vem desde esse tempo e que se mantém em funções. Agora chega à cadeira do poder e vai dar o seu cunho pessoal. Hoje vamos perceber um pouco do que pretende mudar, que propostas tem para a Póvoa de Varzim, e vamos olhar também o passado deste autarca que vem subindo a pulsos na política da Póvoa de Varzim. Engenheiro Aires Pereira, muito obrigado por ter vindo. Felicito-o como novo Presidente de Câmara. Há cerca de uma semana tomou posse com esta função. Como é que foi a passagem de um vice-presidente de quase 20 anos para um presidente, e estes primeiros dias e esta semana, como é que a viveu em termos pessoais? Digamos que há uma mudança efetiva relativamente ao sentido de responsabilidade que temos enquanto vice-presidentes da Câmara e enquanto presidentes de Câmara. A sensação que quando entramos naquele gabinete da presidência e somos nós os responsáveis é uma sensação completamente diferente. Isto é, agora é comigo. E o agora é comigo impõe desde o primeiro dia, um conjunto de decisões que são necessárias tomar, por forma a criar as diretrizes e a dar sinais evidentes daquilo que nós queremos para o futuro e para os próximos 4 anos. E, portanto, na segunda-feira fizemos a nossa primeira reunião de Câmara, onde se fez a distribuição de pelouros pelos vereadores que estão em exercício de funções, e começamos, e eu entendi que devia começar esta minha tarefa falando com aqueles que estão mais perto de mim, ou seja, com os funcionários da Câmara Municipal. E tenho gasto esta primeira semana a ter reuniões no Salão Nobre do município com todos os funcionários da Câmara, ou seja, divisão a divisão. Tenho convidado todos os funcionários a ir até à Câmara para falar com eles, para nos conhecermos melhor, divisão a divisão, para nos conhecermos melhor, para cada um se apresentar e dizer o que é que faz, e para eu apresentar os vereadores que vão trabalhar com eles ao longo destes próximos 4 anos e quais são as linhas diferenciadoras e aquilo que nós pretendemos para os próximos 4 anos, uma vez que há aqui uma mudança muito grande no que diz respeito ao paradigma e àquilo que foi sempre o referencial dos últimos 20 anos na Câmara Municipal, que foi construir uma cidade, toda ela vocacionada para uma aposta que foi definida no primeiro dia em que o Dr. Macedo Vieira tomou posse como Presidente de Câmara, e com uma direção muito concreta no sentido da sua completa reforma, de se conseguir fazer um conjunto de equipamentos distintivos e que, portanto, fazem do Concelho da Póvoa de Varzim e da nossa cidade em particular uma cidade com marca e uma cidade que as pessoas identificam como um local onde é bom viver, como nós costumamos dizer, e que tem um conjunto de equipamentos ímpares ao dispor de toda a população. Portanto, foi isto que nós fomos construindo ao longo destes 20 anos. Estamos agora a um desafio diferente, fruto da circunstância económica que o país vive e que a nossa cidade também vive e as famílias também vivem, e, portanto, temos que nos redirecionar muito mais para a questão social, para o apoio direto às famílias e, portanto, digamos que a fase anterior, mais fontista, do ponto de vista dos investimentos, está completamente afastada. Iremos fazer alguns investimentos muito seletivos e todos eles têm que ser reprodutores, isto é, não podem ser mais investimentos no sentido de continuar a viver à custa do orçamento, e teremos que ser muito mais criteriosos naquilo que fizermos em termos de obras daqui para a frente. Estamos a concluir, como sabem, Mas deixa-me só colocar uma questão ainda antes de avançarmos daqui para a frente. Esta semana que viveu a falar com todos os colaboradores, passou-lhe essa mensagem de, para além de apresentar a equipa que vai trabalhar consigo, passou essa mensagem de que agora será um ano em que a Câmara terá que olhar
para a manutenção do que tem, do que a Póvoa tem, dos equipamentos todos, e pensar na mais social? É preciso falar com as pessoas e dizer o que é que queremos e, portanto, puxá-los para aquilo que pretendemos e no sentido de os motivar para este projeto. E a força humana que a Câmara tem, a experiência que as pessoas têm. A Câmara tem quadros com mais de 20, 25, 30 anos, portanto são pessoas muito experientes que conhecem bem a realidade do Concelho da Póvoa de Varzim, conhecem bem as pessoas e foram capazes de fazer bem aquilo que se pediu até hoje. E, portanto, neste novo desafio, em que os recursos são menores, em que o número de pessoas também dentro da Câmara são menores, somos menos 200 do que éramos há 10 anos atrás, e portanto temos que dizer o que é que queremos, qual é o sentido da intervenção, a atenção que precisamos que tenham relativamente àquilo que é a manutenção, a pequena obra, o cuidado que é preciso ter com o próximo, e portanto é esta mensagem que estamos a passar para os nossos colaboradores, porque são sem sombra de dúvida o motor e que pode fazer a diferença entre nós termos ou não termos sucesso. E nós termos sucesso não é nós, do ponto de vista pessoal, nós termos sucesso, é sucesso garantido na cidade e no concelho, e é isso que nós pretendemos. No seu lema de campanha, todos somos poveiros, tira o lema, mas vai olhar para todos os poveiros da mesma forma, mesmo para a equipa de vereadores dos outros partidos que estão consigo, vai trabalhar com eles da mesma forma. Quem teve a curiosidade ou teve interesse em ler a minha primeira intervenção quando tomei posse, o desafio foi mesmo esse, foi que a partir daquele dia tínhamos vereadores na Câmara Municipal, contava com toda a gente para que todos contribuíssem com as suas propostas, com aquilo que eram as suas ideias, de forma a enriquecer este projeto, e todos têm lugar neste projeto, não está ninguém posto de lado, e nesse sentido espero que as 9 pessoas que constituem a Câmara Municipal possam todas constituir uma mais-valia, e pela diferença que temos entre nós, que isso possa resultar num melhor trabalho a favor dos poveiros. É isso que pretendo. Eu ouvi as pessoas, eles também ouviram as pessoas. Esperemos agora que do diálogo e da concertação na mesa da Câmara Municipal se consiga, naquilo que são as questões essenciais, fazermos andar o Concelho para a frente, criarmos mais emprego, trazer mais empresas, sermos mais competitivos no que diz respeito à nossa política de impostos, à nossa política de incentivos, enfim, é isto que é preciso e é isto que os poveiros esperam que nós façamos. Relativamente às propostas que os outros partidos possam apresentar, os outros vereadores neste caso, vai estar receptivo a olhar para os projetos dos candidatos ou vai aplicar só o seu programa? Sem sombra de dúvida, é essa a nossa obrigação, é essa a minha obrigação. Foi esse o pedido que eu fiz de colaboração no dia da tomada de posse e vou, portanto, naturalmente estar muito atento àquilo que as pessoas forem capazes de propor e que possa ser conciliável no nosso projeto para os próximos 4 anos. Muito bem, há pouco estava a dizer que vai olhar mais para a questão social. Esta preocupação que já anunciou também na sua tomada de posse, e já agora faço um parênteses, quem quiser ver na íntegra a tomada de posse que nós na Onda Viva TV acompanhamos em direto no dia da tomada de posse, já está disponível também na íntegra a emissão e pode ver, basta aceder ao nosso canal Onda Viva TV no MEL e vai à tecla I do comando e fica a ver a programação que temos lá disponíveis, então verá a Assembleia de tomada de posse ou instalação dos órgãos sociais da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. Mas apostou na ação social e é como grande aposta. É alguma preocupação especial? É fruto da conjuntura económica que vivemos ou sente que o Concelho tem algumas manchas de degradação social que possam ser preocupantes? Não, eu acho que o país tem essas manchas que é preciso nós, nesta altura, sermos solidários para com as pessoas. Nós, os que temos atividade, os que temos remuneração, os que temos, portanto, a obrigação de resolver os problemas àqueles que têm muita dificuldade. Este ano, força de uma verba que foi disponibilizada, de um programa que foi criado, que se chama o Programa Metropolitano de Apoio Social, mais conhecido por PMES, foi colocado à disposição do município da Póvoa de Varzim uma verba para nós podermos auxiliar as pessoas em momentos particularmente difíceis que vão desde a renda de casa, a alimentação, a saúde, a educação, e isto eram carências que normalmente eram sempre resolvidas no âmbito da Segurança Social e hoje a Segurança Social não tem condições também para dar resposta a todos os que precisam. E isto abriu-nos a porta a uma realidade nova
e a um conjunto de necessidades que temos que ter em atenção, porque há pessoas a precisarem da nossa ajuda. E, portanto, eu próprio dei instruções à equipa que está a fazer o plano para o próximo ano para criar um fundo com cerca de 150 mil euros para podermos acudir a estas situações no próximo ano. Nós acudimos a muita gente, atendemos muita gente e disponibilizamos apoio financeiro à resolução da renda de casa que não pode pagar, da eletricidade que muitas vezes não tem condições para pagar, do medicamento que é preciso ir buscar. Enfim, há pessoas que em determinada altura não conseguem cumprir com aquilo que são as suas necessidades e o município tem que estar presente. E por isso foram dadas instruções para que, com base naquilo que foi o regulamento deste PMES e que tão bons resultados deu ao longo deste ano, desde que foi implementado, e portanto, no próximo ano esta é uma das nossas grandes preocupações e daí a mobilização também dos nossos funcionários ligados à área social, os nossos assistentes sociais, as pessoas que trabalham nos bairros sociais, enfim, dar uma palavra de conforto àqueles que precisam e dizer que está disponível apoio, assim como a questão do tarifário social e outras questões ligadas a esta área, que é preciso estarmos atentos, porque eu acho que no Conselho da Póvoa de Varzim, em função do número de associações, do número de apoios que existem disponíveis, temos uma rede constituída que pode ser muito útil nestes tempos mais próximos, face ao elevado número de desempregados que hoje existe, face à baixa de rendimentos que todos sentimos no nosso dia-a-dia, e portanto a autarquia está à mão de semear, como se costuma dizer, não está em Lisboa, não se esconde atrás de um computador, tem rosto, sabe-se quem são as pessoas responsáveis e, portanto, tem que estar disponível e tem que estar na primeira linha de apoio a estas situações. Engenheiro Pereira, relativamente a estes casos concretos, quem estiver a ouvir-nos e que esteja com algumas dificuldades a esse nível, sobretudo nas questões dos mais idosos que possam não ter condições para cumprir e para comprar e pagar renda e comprar medicamentos, o que é que podem fazer já de imediato? Basta procurarem ir à Câmara Municipal? Simples, é só ligar para a Câmara Municipal, pedir para falar com as pessoas que estão responsáveis pelo apoio social e terão do outro lado uma resposta e serão recebidas e irá um assistente social ao seu encontro para ver quais são as carências, se são reais, se são efetivas, e dentro dessa identificação temos ajudado muita gente nestas necessidades básicas e que fazem muitas vezes a diferença entre as pessoas terem qualidade de vida e não terem qualidade de vida. E tem estado a crescer as pessoas que procuram a Câmara Municipal e no Conselho em termos de dificuldades financeiras? Digamos que nós temos um número mais ou menos estável, nós estamos com cerca de 400 atendimentos de pessoas que nos últimos 3 meses se dirigiram ao município e até hoje concedemos um montante de apoio que ronda os 43 mil euros em termos de apoio. São pequenas verbas, são verbas de 50 euros, de 60 euros, de 100 euros. Mas que fazem a diferença nas necessidades das pessoas. Fazem a diferença na necessidade das pessoas e em depois poderem crescer outro tipo de problemas, que é quando as pessoas deixam de cumprir e, portanto, depois entram numa espiral de recessão que dificilmente saem de lá. Digamos que isto é uma forma de tratar a doença sem deixar o doente falecer. Relativamente a isso, e pelo que há pouco disse que deu instruções para que no orçamento a apresentar agora até ao próximo mês, penso eu, para ser aprovado na Câmara Municipal para o próximo ano, triplicou a verba, que quase quadriplicou, porque disse para colocar em 150 mil, se gastou 40 mil. O do apoio para este ano era cerca de 70 mil euros, 75 mil euros mais precisamente, e dei instruções para que fosse pelo menos 150 mil euros, porque prevemos que ainda durante o próximo ano este nível de recessão seja cada vez maior, ainda não há indicadores seguros de que as pessoas vão voltar a ter emprego e vão voltar a sair da situação em que encontram e, portanto, criámos aqui uma bolsa para que no próximo ano, até porque à medida que o programa vai sendo divulgado, mais pessoas vão tendo acesso a ele e, portanto, reforçamos com este montante que pensamos que será capaz de superar todas as dificuldades que possam eventualmente surgir. Falamos em apoios diretos, digamos, ao bolso dos mais desfavorecidos. Só dizer-lhe que estes apoios, para além de terem um regulamento que foi aprovado na área metropolitana e que foi aprovado na Câmara e que nós vamos adotar como sendo o mesmo, tem a supervisão direta da senhora vereadora do Pelouro, da área social, a doutora Andrea, que trata ela própria cada um destes apoios.
Muito bem. Engenheiro Aires, relativamente à questão esse é um apoio direto em termos financeiros, para quem não tem essas necessidades, e nos casos que sei que também que as pessoas podem procurar a Câmara Municipal, qual é agora a visão daqui para a frente, nos casos em que, por exemplo, pessoas com algumas dificuldades têm uma casa, mais idosos, que o teto voa, o telhado voa, com a intempérie cai uma parede, ou pelo menos entra água. A Câmara também dá esses apoios domiciliários e pode ajudar. É dentro deste programa ou é um apoio extra que poderá fazer? Não, é um apoio extra que a Câmara faz. Nós temos, como sabe, um serviço que eu acho que é um serviço de excelência, que é o nosso Serviço de Proteção Civil. Estamos no terreno, nesta precisa altura, na zona da Coçadora Estela, face àquilo que aconteceu nos últimos dias com o derrube de algumas barreiras e os rios que transbordaram, e há pessoas que perderam completamente as suas culturas que tinham para os próximos dias, e portanto nós temos este apoio direto. E sempre que detectamos, quer através dos senhores presidentes de junta, quer através das associações, pessoas que vivem nessas condições em que não têm uma casa de banho, têm água a cair em cima da cama, os serviços do município vão fazendo essas reparações. Não fazemos publicidade disso por razões óbvias, mas vamos criando condições de salubridade para que estas pessoas, normalmente são pessoas idosas que estão sozinhas, possam ter, nos últimos anos que ainda lhes restam, um mínimo de conforto e de dignidade que é preciso dar a quem trabalhou durante muitos anos e, nesta altura, pouco tem para poder fazer face a estas dificuldades. Portanto, nós temos um serviço que se dedica exclusivamente a isso e vamos, portanto, resolvendo estas questões. Temos muito material em armazém, porque também há empresas que têm estoques que vão descontinuando, desde louças de casa de banho, bancas, enfim, e que nos vão entregando. Nós temos isso em armazém e depois vamos fazendo estas pequenas obras e resolvendo estas questões. Nesses casos concretos funciona da mesma forma que o anterior? Quem quiser, basta ligar para a ação social da Câmara Municipal? Basta ligar para o setor social da Câmara Municipal, que irá sempre um assistente social que irá verificar as condições, vai um técnico da Câmara ligado à área das obras para ver o que é necessário ser feito para se poder ir resolvendo. Muito bem, esta é a sua visão em termos de futuro para a atividade social no Concelho da Póvoa de Varzim, mas quero olhar para o Concelho, que sempre lhe ouvi dizer isso, quero olhar para o Concelho como um todo, não quero apenas ver a cidade, nem quero apenas ver as freguesias. Este apoio está, obviamente, é extensivo a todo o Concelho, mas tem sentido mais dificuldades nas pessoas na cidade ou nas freguesias? Nota-se uma necessidade maior na cidade, porque nas freguesias as pessoas têm sempre uma pequena agricultura de subsistência, têm um galinheiro que tem umas galinhas e uns coelhos. Na cidade é sempre mais complicado, porque as pessoas vivem em apartamentos, têm dificuldade em ter apoio de retaguarda e, portanto, é na cidade que se notam mais estas necessidades de apoio básico, quer nos bairros sociais, quer em algumas zonas com maior dificuldade dentro da cidade. É na cidade que nós temos uma preocupação maior e é na cidade que nos aparecem um maior número de solicitações nesta área. O próximo orçamento vai prever uma redução de verbas, presumo eu, ainda não fui ver ao pormenor, mas pergunto-lhe se já foi o Orçamento de Estado que está previsto uma redução de verbas para as freguesias e concelhos. No caso da Póvoa de Varzim, se vai haver alguma redução nesse sentido, e a autarquia o que é que vai fazer para colmatar e para substituir o Poder Central? Todos vamos sofrer por aquilo que é a proposta do Orçamento de Estado, uma redução em termos de receita direta da ordem dos 5%. Contávamos que equivale aqui na Póvoa a quanto? Que aqui na Póvoa equivale a cerca de 500 mil euros para o município. Portanto, é uma verba que tem algum significado se juntarmos àquilo que são as reduções que o município tem vindo a fazer. Por exemplo, a redução de 1% no IRS que decidimos o ano passado representa uma receita inferior para o município de cerca de 500 mil euros também. Portanto, às vezes as pessoas acham 1% é pouco, mas 1% tem este significado. E mais a decisão que tomamos de colocar o IMI no mínimo, portanto em ponto 3, representa também, daquilo que são os números que temos nesta altura, uma diminuição de receita da ordem de menos de 300 mil euros, portanto em global estamos a falar já de mais de 1 milhão de euros. Relativamente às freguesias, o que se passa é rigorosamente a mesma coisa. As freguesias que sofreram processos de agregação, digamos que o bolo global é sensivelmente o mesmo, reduzido de cerca de 5%, ou seja, juntaram aquilo que eram as transferências para cada uma das freguesias, agregaram tudo isso e, portanto, é cerca de 5%, é o valor que está estipulado para toda a gente e, portanto, eu, de propósito, porque acho que este é um momento muito importante na vida do nosso Concelho, decidi criar
o pelouro das freguesias e fiquei com ele para poder ser de alguma forma aqui o elo que pode equilibrar algum problema que possa surgir num ou noutro processo de agregação. Isto porque agora há freguesias muito grandes, é por isso? Há freguesias muito grandes, porque há freguesias que chegaram, há uma desconfiança grande, fundamentalmente das freguesias mais pequenas relativamente às maiores que foram agregadas e, portanto, eu decidi fazer isto e por uma outra razão, que teve a ver com aquilo que eu fui dizendo ao longo da campanha eleitoral, que era que os seus presidentes de junta não teriam necessidade de andar perdidos pelos corredores da Câmara, falar com este ou falar com aquele, falam diretamente comigo e eu, através do gabinete que montei, faço com que as coisas aconteçam sem eles terem também a necessidade de andar muitas vezes a bater a muitas portas quando podem resolver tudo no mesmo local. E, portanto, esta é uma preocupação que tem a ver com o equilíbrio do Conselho e com esta nova realidade que vamos viver, e todos estamos a viver com menos e com mais problemas, e portanto é preciso alguma imaginação, é preciso naturalmente algum equilíbrio e alguma redução na nossa despesa, naquilo que ainda é possível cortar. Felizmente a situação financeira do município é uma situação conhecida, estável, e que hoje estamos a pagar aos nossos fornecedores a 45 dias, portanto, no final... Cumprindo a determinação, não é? Cumprindo a determinação. No final deste mês devemos chegar a pagar a 30 dias, o que é, na verdade, algo que nos deve encher a todos de orgulho, e hoje cada vez temos mais gente a querer fornecer para o município com o que isso representa, sob o ponto de vista dos preços e da competitividade que eles vão tendo entre eles para fornecer para nós, e portanto é um dado importante. E ainda por cima o município continua a ter os anéis ainda nos dedos, ou seja, não concessionamos nada, temos ainda na esfera da nossa margem de decisão o abastecimento de água, o saneamento básico, os resíduos sólidos, enfim, é digamos que um aspecto que nos permite também ter uma política ajustada de preços e de alguma forma também podermos aí dar alguma ajuda nesta fase, tal como fazemos através do nosso tarifário social. E como sabe, no dia 26 deste mês iremos receber a medalha de ouro relativamente ao serviço que prestamos, e que foi uma luta muito grande e que eu iniciei há mais de 25 anos de credibilização do processo da rede pública de distribuição, e que hoje me enche naturalmente de orgulho podermos ser reconhecidos entre as 220 instituições que distribuem água no país como uma... Quantas são as que têm medalha de ouro? 60 em 220, o que naturalmente deve encher de orgulho a todos os poveiros, e acho que em determinado tempo e em determinada altura podem não ter percebido bem a nossa política relativamente ao investimento e à realidade e à verdade dos preços que fomos praticando, mas o resultado é este, é que hoje continuamos a ser proprietários deste património e podemos, nesta altura difícil, fazer este esforço no sentido de não fazer subir os preços e de fazer o ajustamento que entendemos necessário para tornar a vida mais fácil a todos nós. Na campanha eleitoral, no debate que a Onda Viva organizou, onde participou, também se falou na questão da água, e até houve uma proposta do próprio CDS, e o engenheiro Vasco Pereira concordou um pouco com algumas alterações que eram necessárias pensar-se no futuro, nomeadamente na questão dos resíduos sólidos. Vai levar por diante, ou para já ainda vai estudar isso, e o que é que tem pensado a esse nível? Olha, pensado a esse nível, há uma coisa que eu tenho uma memória de elefante e não me esqueço das coisas que digo, e portanto está já a equipa que normalmente trabalha nesta área dos tarifários a estudar uma forma para podermos apresentar em dezembro, quando apresentarmos os preços para o próximo ano, um fator que possa de alguma forma salvaguardar as famílias numerosas e todas aquelas pessoas que consomem água a partir de um determinado nível, para que não seja exponencial o valor a cobrar no que diz respeito à taxa de resíduos sólidos. E, portanto, vão desindexar ou vão criar uma indexação positiva, digamos? Vamos criar um valor a partir do qual não sobe. Portanto, okay. É essa a instrução. E, portanto, funciona na mesma para as empresas. Vai funcionar na mesma para as empresas, e portanto vamos criar ali uma fórmula que nos permita equilibrar este sistema, porque efetivamente há um valor a partir do qual sobe exponencialmente a curva relativamente aos custos com os resíduos sólidos, e que não corresponde
a uma produção efetiva de resíduos sólidos. E, portanto, estamos a estudar isso e eu até dezembro irei fazer essa proposta quando apresentar os tarifários para o próximo ano. Quanto ao preço da água, já assumiu na sua tomada de posse que não vai aumentar, vai estabilizar, e isto nos próximos anos, a pensar se este e o próximo ano na crise, e se calhar ainda o seguinte, porque mesmo que saia da crise vai haver ainda um arrastamento de crise, não vai haver, os poveiros podem estar descansados, contrariamente à maior parte dos municípios que estão com o saneamento e a água vendida a empresas privadas que têm que cumprir as regras e o que está estipulado, que é subir o preço todos os anos. No caso da Póvoa de Varzim vai estabilizar. No caso da Póvoa de Varzim vai estabilizar e vamos tentar corrigir esta curva que nós entendemos que pode ainda resultar num benefício para as famílias. Relativamente ainda, olhando para trás, para o mandato os mandatos em que foi vice-presidente e agora como presidente, vai alterar algo que estava a ser feito como política da Câmara Municipal, que vão deixar de fazer e passam a fazer de outra maneira, ou fazem a sequência, já que disse que ia haver uma certa sequência, e o que é que vai apresentar no seu novo mandato em termos visíveis para os poveiros, para que sintam essa mudança? Desde logo, esta mudança de paradigma relativamente ao nosso relacionamento com as pessoas e a estas políticas ativas no que diz respeito à área social, como são também o apoio às nossas associações que prestam um serviço inestimável nesta área, a criação de centros de dia em alguns edifícios escolares que começam a ficar abandonados nas nossas freguesias, e portanto hoje há um fenómeno novo em que há muitos idosos que estão sozinhos, até por força da imigração dos últimos 2 anos, e portanto vamos também aí alargar um pouco a nossa área de influência e, através das juntas de freguesia, criar esses novos equipamentos. E também, ao nível dos nossos investimentos, é aquilo que eu sempre disse, vamos, portanto, avançar com o novo centro para a juventude no que diz respeito à recuperação da nossa fortaleza. Relativamente à questão da Poveira, estamos, portanto, em negociações com o Fundo de Turismo para garantir aquele financiamento para a aquisição. Isto insere-se na nossa linha de afirmação de município amigo das pessoas, e ainda por cima para trazer uma mais-valia cá para o nosso concelho, através da criação de um cluster ligado, portanto, à restauração, ligado à área do peixe, enfim, que também falámos sobre isto no sentido de dar uma visibilidade maior e uma importância maior ao setor primário, como temos vindo a fazer na área da agricultura, junto dos horticultores na área mais litoral e junto dos agricultores do interior, nomeadamente na agropecuária, na área de Rates e de Balazar, onde há grandes indústrias produtoras de leite e carne, e ainda temos uma área que estamos a tentar fechar, que se prende com a recuperação de parte da Veromar, em que eu tenho aí um compromisso muito forte, quer com a população, quer com o seu Presidente da Junta, de mudar completamente aquela face daquele espaço que estamos habituados a ver maltratado, e portanto estamos a terminar o projeto, e este ano já iremos ter obra no terreno relativamente à consolidação daquela frente de mar. Portanto, é este o passo que vamos dando, é esta marca de característica mais ligada à área social que, portanto, pretendemos mobilizar todas as forças do município para esta nossa nova luta, para além da outra componente, da afirmação do nosso município, da captação de mais gente. Eu acho que nós temos que ser mais competitivos nessa área, nomeadamente na captação de pessoas. Nós estamos a pouco mais de 40 minutos do Porto, temos belíssimos meios de transporte que nos ligam lá, a cidade é uma cidade atrativa e, portanto, temos que, de alguma forma, vender a nossa cidade, porque era muito bom que conseguíssemos aumentar a população residente, até por forma a reduzir os custos da exploração deste nosso sistema, por força da sazonalidade que temos. Nós temos uma cidade dimensionada para mais de 200 mil pessoas, que funciona assim durante 2 meses e meio, julho, agosto e parte de setembro, e depois estamos durante os outros 9 meses, digamos que com um pouco mais de 60 mil pessoas, são 64 ou 67 mil pessoas que temos cá residentes em permanência, e que, portanto, se nós conseguíssemos aumentar esta massa crítica por força de vir para cá mais gente, tudo se equilibraria e tudo levaria a que a cidade fosse mais competitiva. Outro sinal que estamos a dar
prende-se com a nossa política fiscal, no sentido de ter o IMI mais baixo, no sentido de termos uma redução no que diz respeito ao IRS, não aplicarmos derrama, por forma a sermos competitivos e termos empresas, e temos nesta altura a decorrer um conjunto de negociações com empresas para a fixação na zona do nosso parque industrial e como forma de haver emprego disponível, porque isso é, sem sombra de dúvida, a nossa maior preocupação, é trazer para cá empresas que sejam capazes de criar emprego e, portanto, inverter aquela curva do desemprego que hoje existe no Concelho da Póvoa de Varzim. E criar mais estabilidade a quem está na Póvoa. E também criar mais estabilidade a quem cá reside. Muito bem. Deixe-me só colocar-lhe, vamos falar já do emprego e até dos projetos de algumas empresas e conhecer se calhar algumas, mas ainda da Fortaleza e da fábrica de conserva, qual é a aposta que está prevista ali? Tem sido falado, falou-se por alto. O que é que os nossos ouvintes poderão esperar daquele espaço para, como já disse, apostar no cluster do peixe? Olha, no que diz respeito à Fortaleza, é um desejo, e eu ouvi muitos jovens durante esta campanha eleitoral, e há muito tempo que se ouve, em que os nossos jovens reclamam um espaço onde se possam encontrar, onde possa haver novos negócios e, digamos, onde se possam divertir, porque na Póvoa de Varzim, fruto da forma como as coisas estão organizadas, não existe um local onde se concentrem como existe noutras terras aqui à volta. E, portanto, nós estamos, o arquiteto Rui Bianchi, que é o autor desse projeto, o projeto está muito adiantado, já está numa fase em que vamos passar para projeto de execução, já há projeto de arquitetura muito, muito fechado, e portanto iremos abrir ali um conjunto de espaços, um espaço de restauração, um espaço de café, cerca de 8 espaços para exploração de bar, uma zona comum para a animação central, é no centro da cidade, numa zona onde o ruído também não perturba, e portanto é uma aposta que vamos fazer por forma a criar ali uma atratividade na proximidade do casino, com estacionamento disponível. Parece-nos a nós ser um sítio fantástico. Se interligarmos isto com a abertura do Cine Teatro Garrett, que está prestes a ficar concluído, vamos poder ter uma aposta em conjunto com o próprio casino, no sentido de criar aqui um conjunto de animações que possam transformar a Póvoa de Varzim num sítio apetecível para se vir e para se estar. E, portanto, temos esta dinâmica à volta destes 3 projetos, incluindo agora o projeto da Fábrica Pauleira, que nós pretendemos fazer um misto de museu ligado à indústria conserveira e, como sabe, com enorme sucesso, a nova fábrica Pauleira está a funcionar na zona industrial, vai sofrer até agora já um aumento, vai meter cerca de mais 40 pessoas a juntar às 130 ou 140 que já lá tem. Portanto, foi uma aposta ganha, esta aposta do município, no sentido de criar condições para a fixação desta indústria, uma indústria que está com um nível de exportação fantástico. Visitei ainda há muito pouco tempo, quando me solicitaram esta questão para o alargamento para uma zona que ainda é propriedade da Câmara naquela zona, e portanto estamos a criar condições para o seu alargamento. Estava a falar sobre a antiga fábrica Pauleira. Pretendemos fazer lá isto que é a memória de muitas famílias da Póvoa de Varzim, o Museu da Conserva, como sabe, mas ao mesmo tempo criar-lhe sustentabilidade, isto é, não é possível hoje continuar a fazer equipamentos para continuarem a absorver recursos e, portanto, temos uma aposta no sentido de lhe criar restauração que possa ela alavancar o funcionamento desta infraestrutura. Naturalmente que não fazemos conta ao investimento, porque o investimento é dinheiro do turismo, portanto é dinheiro do jogo, e portanto nós temos ainda cerca de 5 milhões de euros disponíveis para investir em projetos de valia turística, e é desse dinheiro que nos vamos socorrer para, portanto, fazer esta frente de animação entre a Fábrica Pauleira, a Fortaleza e o coração de tudo isto, o Cine Teatro Garrett. O Cine Teatro Garrett para nós é aquela âncora que está a faltar ao centro da cidade para voltar a ter os dias gloriosos dos anos 60 e dos anos 70, onde tudo se passava na zona central, na Rua da Junqueira, na Rua Tenente Valadim, na Rua José Malgueira, e, portanto, com o dinamismo cultural, desportivo que têm as nossas associações, com a mais-valia que pode ser potenciada através dos artistas que vêm, inclusive, ao Casino da Póvoa de Varzim, nós podemos, com baixos recursos, com poucos custos, criar ali um polo que aumente a segurança, porque pessoas na rua é segurança, mais movimento, maior dinamismo para os estabelecimentos comerciais, para que possa haver novas apostas, para que se possam reformular, para que possa haver
enfim, uma Póvoa rejuvenescida e que as pessoas voltem outra vez a passar cá o fim de semana e que gostem de estar connosco, porque isso depois traduz-se em emprego, traduz-se em riqueza e traduz-se em recursos para investir no futuro. Essa aposta, o Cine Teatro Garrett fica consolidado e concluído ainda este ano. Que planos, qual é o prazo que tem previsto para a Fortaleza e para o museu? Nós devemos ter o Garrett concluído em condições de começar a funcionar em abril, porque temos a parte da construção que está praticamente concluída, depois temos a parte de equipamentos que entretanto se vão começar a montar, testes e estrutura de funcionamento do Garrett. Portanto, digamos que o primeiro semestre do próximo ano irá levar a que o Garrett entre em funcionamento. O nosso prazo de execução para a fábrica Poveira é algo para começarmos no próximo ano, em 2015. Portanto, vamos gastar o ano de 2014 a fazer o projeto, a aprová-lo, a preparar o programa de concurso, portanto, a dar passos seguros no sentido de termos condições para incluir este investimento no plano de 2015 para lhe darmos início. Até porque o Fundo de Turismo também, embora tenha lá os nossos recursos, não tem condições para os libertar todos num ano e, portanto, nós temos uma programação já apresentada no sentido de diluir estes investimentos ao longo dos próximos 4 anos e até porque estes investimentos também não são investimentos a fundo perdido, tem que ter sempre uma componente municipal e, face à escassez de recursos, é preciso distribuir isto de acordo com aquilo que são as disponibilidades financeiras do nosso município. E, portanto, este mandato serão essas as grandes obras no centro da cidade? Fundamentalmente serão essas as grandes obras no centro da cidade e, como lhe disse, na zona das freguesias, a questão de Aveiro-Mar, que para mim é uma questão fulcral e importantíssima, de restituição de dignidade àquela vila, hoje uma agregação muito importante de freguesias no concelho da Póvoa de Varzim, e depois temos na área das freguesias continuidade no que diz respeito à instalação de saneamento básico. Como sabe, eu exigi um compromisso entre os nossos municípios e a execução das obras, isto é, as obras só arrancam com um compromisso de ligação das pessoas ao sistema. Não faz sentido hoje andarmos a estender rede de saneamento pelas freguesias, ou seja, ele por onde for, a gastar milhões de euros e depois temos que obrigar as pessoas a ligar ao sistema. Portanto, vamos ter que criar aqui uma interação entre o município e os municípios por forma a que haja um retorno do investimento que vamos fazendo. Como sabe, nós já atingimos uma taxa de atendimento superior a 86% no que diz respeito à rede pública de saneamento básico e, portanto, deixamos de ter acesso a fundos comunitários para a execução deste tipo de obras, ou seja, qualquer investimento que façamos ali tem que ser com os recursos que 100% da autarquia liberta. Não é? E a própria estrutura liberta, não é? A própria estrutura liberta e, portanto, vamos continuar. E depois haverá, naturalmente, pequenos investimentos que se vão fazendo, como é, por exemplo, o novo parque da freguesia da Estela. Portanto, a Junta de Freguesia está a proceder à aquisição de um terreno junto à Capela de Santo Tomé, que será o novo parque de lazer da freguesia. Portanto, será um parque muito ligado à área ambiental. Conto fazer mais alguma coisa em termos de parque da cidade, porque já percebemos das dificuldades que há em pôr no terreno quer o projeto do desportivo, quer o projeto do Varzim Sport Clube, e portanto iremos fazer alguns investimentos na zona envolvente às antigas pedreiras e portanto iremos continuar ao longo dos próximos 4 anos dando passos seguros neste sentido. Relativamente à proposta que pretende fazer para o mar e a marginal que vai ser lá recuperada e dar dignidade, como disse há pouco, a tudo o que lá está, vai envolver a abertura da marginal da Póvoa para Aveiro-Mar ou isto é um dado que está fechado? Discutiu-se uma campanha eleitoral e eu disse ao que ia, não coloquei cartazes a dizer que ia abrir a marginal. Portanto, a minha proposta, falei com muita gente se dirigiu no sentido de me sensibilizar para aquela abertura e eu disse que não, senhor, que não o faria, mas que em contrapartida que faria a recuperação de toda aquela zona, que eu acho que é isso que precisa. Portanto, hoje aquele conceito de marginal, de braço de fora, do lado do mar, em que as pessoas se limitam a passar de automóvel para cima e para baixo, é um
É um conceito que está em completo desuso e, portanto, vamos recuperar toda a nossa frente de mar até ao limite do concelho, com a construção de passadiços ao longo de todas daquelas dunas, e levar aqui os poveiros e as pessoas que nos visitam conheçam aquelas que são das mais belas praias do país e que as pessoas não conhecem, nomeadamente na zona da Estela, na zona da Coçadora, por dificuldade de acesso, e, portanto, vamos criar pequenos parques de estacionamento, acessos através de passadiços, para que possamos descongestionar esta frente de mar da Póvoa e da Ver-o-Mar, que já estão muito condicionadas, quer pela exploração balnear, quer pelo número de pessoas que vão até à praia nestas zonas, e vamos, portanto, estender e abrir estas novas frentes para norte do nosso concelho. Muito bem, voltamos à parte da economia e ao crescimento económico do concelho, que é de facto uma das apostas e uma necessidade que todos queremos. Na campanha eleitoral também dizia, e no debate eu socorro-me deste, porque foi um sítio onde falamos de muitos temas, e agora está na hora de lhes apresentar e saber o que foi. Anunciou que estaria em negociações com um grande grupo para a zona industrial, para o Parque Industrial de Laundos, e que a própria Câmara está empenhada em ir, e já o disse aqui hoje também, em ir atrás de grandes projetos que possam vir para a Póvoa de Varzim. Já se pode saber mais algum pormenor? Quem é o grupo? De que área que é e que empregos trará? Esta semana tive 2 reuniões com os responsáveis desse grupo. Eles definitivamente fecharam como opção primeira a Póvoa de Varzim. Estão, nesta altura, no terreno, a fechar com as pessoas proprietárias dos terrenos para a possibilidade de avançarem. Estamos a falar de uma aquisição de cerca de 150 mil metros quadrados de terreno. Em Laundos? Na zona do Parque Industrial de Laundos, para construir numa primeira fase cerca de 70 mil metros quadrados de área coberta, que irá dar emprego a cerca de 140 pessoas numa primeira fase. Que setor é que é? No setor da distribuição. Fizemos durante esta semana um conjunto de negociações com eles. Eu imponho à partida para propor à Câmara e à Assembleia Municipal a criação de incentivos fiscais, nomeadamente algumas isenções, e mesmo no que diz respeito à licença, o pagamento de uma licença de caráter residual, com uma única condição: que os postos de trabalho sejam em primeiro lugar para os habitantes da Póvoa de Varzim, tirando os quadros que vão trazer e que, portanto, são importantes para eles, aquilo que é a mão de obra mais numerosa, que seja em primeiro lugar para pessoas da Póvoa de Varzim, e que a sede social da empresa também seja transferida para o nosso concelho. A partir daí estamos de acordo com a sua E por quanto tempo? Quanto tempo é que tem que se fixar cá? Negocia isso ou não? Isso, digamos que, como se costuma dizer, e hoje face à economia, é algo que nós nunca podemos impor, mas de qualquer das formas, quem vai investir tantos milhões de euros na construção e face ao dinamismo que este grupo económico apresenta, enquanto houver condições para eles cá estarem, desde que nós os tratemos bem, como sabem, nós não pagamos sequer, não obrigamos as pessoas a pagar da rama, também me comprometi a isso. Portanto, eles acharam que as condições eram boas. O nosso parque industrial, as pessoas ainda não se aperceberam muito bem disto, tem uma das melhores localizações possíveis para a localização de uma indústria ou de um centro de distribuição. Estamos a cerca de 20 minutos do aeroporto, a 25 do Porto de Leixões. Viana está a pouco mais de 20 minutos. Uma A28 que até ao aeroporto não tem qualquer constrangimento, só tem constrangimentos quando passamos do Porto de Matosinhos e da Ponte Lessa para Sul, e portanto as pessoas começam agora a despertar para esta nova realidade, e portanto eu espero com toda a sinceridade que nós consigamos fechar este processo, porque seria um sinal muito importante para outros investidores e para o aparecerem mais indústrias desta dimensão. Tenho conhecimento que já há um outro grupo também que quer falar connosco. Vamos ver se conseguimos avançar com um passo de cada vez. Agora também há aqui um fator que nós não controlamos, que é efetivamente a disponibilidade que as pessoas possam ter para venderem a um preço que seja aceitável para um negócio desta dimensão. Muito bem, portanto, para já isso ainda não está fechado, porque há necessidade de negociação, ainda não se pode saber quem é o grupo. Pode saber quem é o grupo, é público, é o grupo Parfois, toda a gente conhece, portanto é um grupo que está em grande expansão, é um grupo que tem uma dimensão internacional enorme, tem mais de 50 franchisados espalhados pela Europa,
e, portanto, está nesta altura sediado na zona de Gondomar e que, portanto, cresceu de tal forma que precisa de fazer expansão e, portanto, é esse grupo que tem vindo a falar connosco. Muito bem. Engenheiro Aires Pereira, ainda relativamente à parte económica, já disse que a aposta é pensar em novos grupos. Tem alguma estratégia definida? Já procurou, disse que estão pessoas interessadas em vir à Póvoa, mas está atrás de algo ou está ligado com o Ministério da Economia para pôr a Póvoa? O Ministério da Economia entra sempre aqui em segunda parte, não é? Portanto, isto parte muito daquilo que tem sido o dinamismo de algumas empresas e o começarem a saber que existe uma porta aberta para o diálogo e que existe alguém que está disponível para criar condições para a fixação deste tipo de empresas. Portanto, digamos que nós estamos com toda a abertura e com, como se costuma dizer, via verde para o investimento no nosso concelho. E, portanto, juntei à minha volta uma equipa que tem respostas desde as condições de licenciamento, condições para a apresentação de projeto, ou seja, não temos licenciamento zero, mas anda lá perto. Muito bem, Engenheiro Aires, uma das questões que se levantou, e vou agora reportar alguns dos assuntos, até porque o nosso tempo também está limitado e já estou a olhar para o relógio, tenho ainda muitos temas para tratar consigo, mas de certeza que já vão ficar para a próxima oportunidade. E ainda por cima chega agora a Presidente, estar logo aqui com muitos temas também, se calhar não seria de bom tom, mas deixa-me levantar alguns dos temas que surgiram na campanha eleitoral e puxando um pouco o que disse atrás, que tem memória de elefante. Recordo que na campanha eleitoral anunciou que iria, aliás até foi fruto de uma recomendação da Comissão Nacional de Eleições para ter mais cuidado no futuro quando se falar de assuntos, destes assuntos em campanha eleitoral. Ele anunciou que iria dotar o maior número de freguesias com os parques desportivos relevados ou sintéticos para melhor condição da prática desportiva. Essa aposta vai começar por onde? Nestas freguesias grandes de agregação, como é que vai optar por escolher? No caso de Póvoa, Iris e Argivai, ou Aveiro-Mar, Terroso e Amorim. E como é que vai? Qual é o seu plano que tem para quem está a ouvir-nos não ficar com uma ideia no ar de que vai fazer, mas como? O plano é muito simples. Vamos começar por aqueles campos que estão mais adiantados, isto é, aqueles que têm condições, já têm balneários concluídos, já têm o retângulo de jogo estabilizado, já estão, portanto, definitivamente assentes. E, portanto, há um conjunto deles que estão, nesta altura, já perfeitamente estabilizados. Há outros que ainda estão a mudar, que ainda estão a pensar em fazer novas infraestruturas. Portanto, vamos começar por esses que estão, portanto, desde já em condições de poder avançar. Portanto, eu estou-me a lembrar, por exemplo, do campo de futebol da Estela, do campo de futebol do Beiris, do campo de futebol de Navais, que são aqueles que estão mais adiantados nesse sentido e que, portanto, poderão, numa primeira fase, ser os primeiros a avançar que nós iremos avançar com a colocação dos tais relevados sintéticos, como forma de criar melhores condições técnicas. Eu acho que as pessoas e os poveiros às vezes precisavam de conhecer um bocadinho aquilo que é a dinâmica desportiva da Câmara Municipal e do Concelho propriamente dito. Nesta área do futebol, nós temos um plano de promoção, como sabem, que já tem mais de 30 anos, que envolve mais de 5.000 pessoas por ano, desde as escolinhas até aos séniores, femininos e masculinos, e que envolve diretores, envolve árbitros, envolve mais de 1.900 jogos por ano. Ocupa muita gente. Todos os jogos não têm polícia. É uma prova de civismo ao país. E, portanto, a Câmara, face ao esforço que esta gente tem feito ao longo dos anos, e porque tivemos também um faseamento, primeiro começou por se construir os campos, depois construiu-se os balneários, depois colocou-se iluminação, agora está chegada a hora de avançarmos com a colocação dos relevados sintéticos e, portanto, este ano já teremos novidades, pelo menos num campo ou dois, iremos avançar. Quais são as apostas assim já? Ainda não tenho isso definido, vou conversar com as associações e com as juntas de freguesia, mas naturalmente que iremos fazer com que seja uma cobertura o mais dispersa possível, por forma a dar opções ao Concelho de poder jogar nesses campos. Não vamos fazer tudo à volta da Póvoa, portanto temos que fazer se calhar na Estela ou em Navais,
outro em Beiriz ou em Argivai, portanto iremos por aí. Depois temos também Terroso, que também já tem condições para receber um relvado sintético. Balazar e Avermar, como têm campos mais antigos, esse ainda não será... Balazar, como sabe, não tem campo sequer, está nesta exatamente. altura em negociações para a aquisição de um terreno para fazer um campo. Rates está em processo também de aquisição e de mudança para instalações definitivas, e Avermar, portanto, há de sair dali para fora e ir para um terreno próprio. Ainda hoje falava com o Sr. Presidente da Junta para nos dedicarmos à escolha de um sítio para mudarmos de vez o campo de futebol, até para podermos dar início a esta recuperação da nossa marginal de Avermar. É um sonho seu, que eu recordo-me de ouvir falar disso, tirado ali porque está encravado e interrompe ali a marginal, mas tem alguma perspectiva de Avermar onde colocar o campo? Nós temos um conjunto de terrenos ligados à área de equipamento na zona da antiga Estação Radionaval. A Estação Radionaval pode ela própria ser uma opção. Vamos também falar com o Ministério, com a Direção-Geral do Património, para ver em que condições aquele terreno também pode ser alienado, porque ali também seria um bom sítio, até porque tem bons acessos, o espaço é um espaço razoável, e a zona é uma zona boa para se montar um campo de futebol, e portanto pode ser também uma boa opção para a localização. Muito bem, e quanto à recomendação da CNE para ser um pouco mais recatado em período de campanha eleitoral sobre o que diz... Aquilo não deixa de ser uma recomendação de alguém que está a falar por aquilo que apareceu, que não esteve presente. O que eu disse foi uma coisa muito simples, que desejava que nos próximos 4 anos fosse possível a montagem de campos de relva sintética nos campos das freguesias. Agora, para além do desejo, digo, vou ter a certeza que vou poder fazer em alguns campos do Concelho da Póvoa de Varzim campos de relva sintética. Portanto, nem foi uma promessa, foi só um desejo. E, portanto, vou ter condições para realizar esse desejo. Já que estamos em Avermar, ou terminamos há pouco a falar de Avermar do campo de futebol, eu estico um bocadinho mais no trajeto e vou até ao Bar de Quião. Esta campanha eleitoral, a sua oposição criticou, ainda há pouco tempo, criticava como sendo que o Bar de Quião foi uma troca de serviços para que o Carlos Maçães viesse para o seu partido e que se candidatasse pelo PSD. Essa é uma marca que vai ficar ou liminarmente rejeita essa situação? Qual situação? De que foi uma troca de serviços com o Carlos Maçães para o trazer para o PSD, propondo-lhe fazer ou deixando de fazer o Bar de Quião. Não, o Bar de Quião não era uma necessidade do Sr. Carlos Maçães, o Bar de Quião era uma necessidade da população de Avermar. E depois, no dia 28, no dia das eleições, percebeu-se que era efetivamente uma necessidade da população de Avermar. Porque foi uma aposta ganha. Foi uma aposta ganha no sentido de conseguirmos dinamização para aquele espaço. Houve muita gente da Póvoa que passou a conhecer o que era Quião. O bar foi um sucesso durante o verão todo, esteve completamente cheio de gente, a praia esteve sempre lotada e, portanto, é também através da colocação de equipamentos que nós fazemos estas dinâmicas das pessoas se deslocarem para os sítios onde nós achamos que há condições para a fixação de novos negócios, novas oportunidades. As pessoas podem aparecer nas outras freguesias, na Baixestela, acha que é possível? Vão aparecer. Nem que seja a Câmara também a dinamizar? Vão aparecer e vai ser a Câmara a dinamizar. A Câmara tem essa obrigação de o fazer. Reparem quantos postos de trabalho foram criados ali. Quer na fase da construção, quer depois na fase da exploração. Então não é isso que todos nós procuramos, criar postos de trabalho, criar riqueza, levar pessoas, aumentar o consumo, não é tudo isso que nós queremos? E portanto a Câmara achou a forma de desempatar este processo investindo ela própria, criando condições financeiras à freguesia de Avermar para que pudesse avançar com a construção do bar, e não estou nada arrependido de o ter feito. Porque se fosse hoje voltava a fazer? Fosse hoje voltava a fazer da mesma forma, mesmo que as críticas fossem as mesmas. Isto ser governante tem esta faceta. Temos que ser proativos, temos que decidir e depois arcar com as responsabilidades das nossas decisões. E ali não tenho dúvida nenhuma que foi uma boa decisão que transformou completamente aquela zona que estava abandonada, cheia de lixo e que não ia para lá ninguém.
A partir do momento que lá pusemos o bar, acho que é um local muito aprazível, é um local que dá gosto de ir, e depois criámos também estacionamento ali à volta, que as pessoas também se disponibilizaram, arranjaram os terrenos para que fosse possível criar mais estacionamento, e não tenho dúvida que é um bar de sucesso e que foi um investimento de sucesso. Para além de que a Câmara não deu nada à Junta de Freguesia da Beira-Mar. A Câmara adiantou uma verba à Junta de Freguesia da Beira-Mar e, como sabem, a Câmara é retribuída, é ressarcida com 50% da renda que é cobrada naquele espaço. Portanto, quanto a isso, está encerrado. Para mim está. Outro assunto que veio na campanha eleitoral foi, e Macedo Vieira há 15 dias dizia aqui que é uma injustiça a sua condenação pelo Tribunal por Abuso de Poder no caso Dourado. Ele considerou que foi o erro do mandato de 20 anos, dos vários mandatos em que ele teve, foi o principal erro, e diz que Aires Pereira foi condenado porque era o relator de todo o processo e que o juiz absolveu todos os outros vereadores da oposição que até inclusive estavam neste processo, e que só ficou o senhor, e foi o único que foi condenado. Perante isso, ele acha que é uma injustiça. Já se falou por várias vezes na campanha eleitoral, mesmo nesta campanha eleitoral tentaram trazer para a baila política este assunto, mas a população não deu ouvidos, pelo menos em termos de votos eleitorais. Coloco-lhe a questão assim: sente o peso desta condenação, ou acha que isto vai passar e para já tem que assumir o seu papel? Não, é óbvio que sinto o peso da condenação, foi desagradável. Quando ainda por cima, noutros sítios do país, houve situações idênticas, como foi no caso da Câmara de Setúbal na altura, em que a Câmara decidiu reformar cerca de 70 pessoas da mesma forma e nem sequer acusados foram. Aqui entenderam que o processo que era outro. Mas eu, para mim, a justiça dos tribunais é a justiça dos tribunais, aceito-a, paguei a multa ao qual fui condenado e, portanto, não tenho que pagar a vida inteira por isso. Tenho o direito a reconstituir a minha vida e a prosseguir o meu caminho. Agora, depois deste processo eleitoral, acho que fui absolvido pela população e isso para mim é o que importa. Quanto ainda à campanha eleitoral, veio a público, na parte final da campanha, que alguém andava a colocar folhetos desta condenação e de outros temas por baixo ou nas portas ou nas caixas dos correios na zona norte da cidade. Foi até denunciado pelo próprio PSD, o próprio engenheiro Aires Pereira disse isso. Conseguiu descobrir ou saber quem foi, que está relacionado com algum partido, se não está, e que medidas é que vai tomar? Não vou tomar medida nenhuma. Sei naturalmente quem foi, eu vi, sei quem foi, mas para mim acabou tudo no dia 28 e no dia da minha tomada de posse. Espero que as pessoas tenham a dignidade de encerrar o assunto, porque eu também já o encerrei. Houve coisas que eu nem sequer li de propósito para que não me sujassem o meu subconsciente. E, portanto, vou continuar a trabalhar da mesma forma, a olhar para as pessoas da mesma maneira e tentar fazer com que toda a gente se mobilize para este projeto, que para mim é a coisa mais importante que existe. O resto, ainda por cima, coisas que se fazem sem nome e que se escondem atrás da cobardia do anonimato, só qualifica quem o faz. Engenheiro Aires Pereira, na campanha eleitoral e sobretudo no debate fomos ambos visados, nomeadamente no debate que a Onda Viva organizou, já aqui falamos nele, esta é a terceira vez. A candidata do Partido Socialista da altura e atual vereadora Elvira Ferreira tornou público, e que foi contestado por todos os vereadores e por todos os outros candidatos, tornou público que o senhor foi beneficiado nesse debate porque eu lhe dei as questões. Ou as perguntas que iria para o debate. O debate normalmente não faço perguntas, são estes temas todos, são vários temas que tenho por aqui que vão ao longo da conversa vão sendo levantados. Como é que sentiu quando uma candidata disse isso? Achou legítimo? Legítimo não é de certeza. Agora as pessoas têm que se preparar quando vão para um debate, não é? Eu vou para qualquer debate, tenho a bagageira de 24 anos de conhecimento de poder local e das matérias do poder local, mas mesmo assim preparo-me. Sei que há questões que naturalmente teriam que ser abordadas naquele e em qualquer outro debate. Questões como a água, como as contas da Câmara, como questões ligadas aos regulamentos, e portanto tirei fotocópias e levei as coisas que entendi que me poderia socorrer, porque as pessoas hoje nos debates e neste tipo de debate público usam muito a expressão eu acho isto, eu acho aquilo. Eu não acho nada. Tenho números, tenho os documentos oficiais da Câmara que demonstram que isto não é de achar, é o que está ali escrito.
E depois as pessoas dizem montes de asneiras porque não estão suficientemente documentadas. Agora, o que eu achei, isso eu acho, e porque não tenho conhecimento tenho que dizer eu acho, é extraordinário que já estávamos com mais de 9 meses, 10 meses das pessoas estarem na praça pública a pretenderem ser presidentes de Câmara e a concorrerem à Câmara e não terem minimamente se preparado para um debate destes e pelo menos arranjar alguém que lhes desse um conjunto de dossiês, que lhe falasse de um conjunto de matérias e que de alguma forma habilitasse as pessoas a saber ao que iam. Nós não nos podemos limitar a dizer que vamos ver quando lá chegarmos. Porque se nós nos estamos a candidatar a um lugar, temos que nos preparar por antecipação, pôr as nossas ideias em cima da mesa e ter documentação que permita sustentar as nossas ideias. Isso aqui eu achei que não estava suficientemente preparado, que as pessoas não estavam suficientemente preparadas. Acha que a candidata do PS, Elvira Ferreira, não estava preparada? E por isso é que acusou... Naturalmente, que depois, no calor do debate, as pessoas não se apercebem da forma como intervêm. Depois, quando as pessoas falam e depois de analisarem o que lá estiveram a fazer, aí as pessoas perceberam que tinham tido uma má prestação e, portanto, só havia uma forma de o fazer, que era desviar as atenções e, portanto, decidiram atirar em quem tinha acesso às perguntas ou quem as tinha feito e em quem acharam que estava mais bem preparado e que só podia estar mais bem preparado porque os dados do jogo estavam viciados e, portanto, foram por esse caminho. Mas isso, para mim, é um episódio de campanha como tantos outros que houveram ao longo deste período. Muito bem, Ângelo Aires Pereira. E quanto ao Povo Online, um blog que andou e que está com processo, que o senhor também é um foi visado por vários posts nesse blog. Como é que está o processo? A última notícia que tivemos sobre esse processo é que estavam a correr recursos no âmbito do Tribunal Constitucional e depois irão para o Tribunal Europeu. A justiça em Portugal tem uma faceta muito interessante. É que demora, mas um dia, quer a gente queira, quer não queira, bate-nos à porta. E relativamente ao Povo Online, até porque estão identificados os objetos desse blog e, portanto, lá há de vir um dia onde os objetos serão postos em cima da mesa. E qual tem sido a relação sua com essas pessoas que estão tidas como ligadas ao blog? Relação. Não existe relação. Já existiu relação, mas hoje não existe relação. Engenheiro Aires Pereira, antes de terminarmos, o Varzim. A Flamengo pediu o sinal em dobro ao Varzim, que terá que ter verba e sei que se está a contestar, mas neste momento que preocupação lhe transmite o Varzim? Já há pouco disse que sabe que os terrenos, que o estádio não vai avançar, não haverá novo estádio tão cedo e fruto da economia também e do momento atual do Varzim. Qual é a sua principal preocupação relativamente ao Varzim? A minha principal preocupação nem sequer é essa questão da Flamengo, porque eu acho que aí o Varzim está suficientemente protegido relativamente àquilo que é a demanda do grupo. A minha principal preocupação é com a atual situação do Varzim e com a situação fiscal do Varzim. O Varzim tem vindo a fazer um conjunto de demarches junto da administração fiscal para poder negociar um processo para o pagamento da sua dívida e só a partir daí é que o Varzim poderá ter vida, isto é, o Varzim hoje tem muitas dificuldades em poder funcionar pelo facto de não ter certidões, pelo facto de não ter a sua situação fiscal e com a segurança social devidamente regularizada. Está impedido de ter acesso aos financiamentos da Câmara, aos financiamentos do turismo, enfim, tem um conjunto de verbas significativas que pode dispor delas logo que resolva esta situação. Portanto, para mim, a questão mais importante que o Varzim tem para resolver é conseguir este acordo para o pagamento da sua dívida, porque a partir daí terá uma situação fiscal perfeitamente regularizada e então a partir daí poderemos falar no futuro do Varzim. Na atual conjuntura só se pode falar no dia a dia do Varzim, porque de um dia para o outro
pode efetivamente acontecer uma coisa pior e então o Varzim pode ser obrigado a chegar a uma situação desse género. Portanto, eu tenho apoiado em tudo aquilo que me é possível o Sr. Presidente do Varzim e os 2 juristas do Varzim que estão a tratar deste assunto. Socorri-me também de algumas pessoas que têm experiência na elaboração destes processos para tentar que o Varzim, eu sei que esta semana iam fechar e concluir, portanto, este processo. Há algumas hipotecas que estão a impedir que a administração fiscal valide os valores que o Varzim está a dar como garantia para o pagamento da dívida. Enfim, vamos ver se com esta última entrega de documentos e de garantias, se a administração fiscal, portanto, aceita e se dá para concluir o processo e, portanto, o Varzim poder, a partir daí, receber as verbas a que tem direito, quer no Fundo de Turismo, quer na própria Câmara Municipal, e, portanto, poder equacionar o seu futuro, porque eu acho que o que está a ser feito hoje no Varzim é um exercício que permite o saneamento financeiro do Varzim, ou seja, o Varzim está a viver com os recursos que tem, e, portanto, também é demonstrado à evidência que é possível fazer uma equipa de futebol com poucos recursos e lutar com dignidade de domingo a domingo nos campos onde o Varzim se apresenta. E, portanto, eu acho que todos os varzinistas e todas as pessoas que gostam do Varzim devem apoiar o Varzim, devem apoiar a direção do Varzim, porque este é um momento particularmente difícil, se calhar o mais difícil que o Varzim viveu até hoje no seu historial, e portanto a diferença é entre passar ou não passar. Agora não se trata de subir ou descer de divisão, é entre continuar ou acabar, e portanto acho que todos temos a obrigação de ajudar o clube mais emblemático da cidade a superar este momento muito difícil da sua vida, e que muitos poveiros ao longo de muitos anos deram o melhor que tinham para que o Varzim fosse um clube prestigiado e que prestigiasse a Póvoa de Varzim como fez ao longo de muitas e muitas épocas. Muito bem, Engenheiro Aires Pereira, agradeço-lhe esta sua primeira entrevista como Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. Desejo-lhe as maiores felicidades nos próximos 4 anos e, como é a primeira, como Presidente, dou-lhe uns segundos para se dirigir também à população. Não, muito simples. Eu queria que as pessoas acreditassem neste projeto. Queria-lhes manifestar a minha disponibilidade, como fiz ao longo de toda a campanha, para estar ao serviço das pessoas, sempre que precisarem, sempre que se precisarem dirigir a mim, em qualquer sítio, em qualquer circunstância, podem ter a certeza que têm uma pessoa que está sempre disponível para ouvir e para tentar arranjar dentro daquilo que eu posso as melhores soluções para tudo aquilo que possa afligir o dia-a-dia dos nossos concidadãos, e que hoje sei que há pessoas que passam por momentos muito difíceis. Agradeço mais uma vez a sua presença cá no programa Praça do Almada. Despede-se o Otávio Correia e o Vítor Silva. Recordo que pode ouvir na Rádio Onda Viva este programa sempre ao sábado e domingo, ao meio-dia, com repetição às 7 da tarde ao sábado, e em permanência na Onda Viva TV. Basta aceder ao canal Mel, tecla verde, e depois marca o 15 15 30 e fica com a imagem do programa na íntegra no meu canal. Se quiser ver outros conteúdos do nosso meu canal, basta, da Onda Viva TV, basta clicar na tecla I do comando, fica a ver a programação. A tecla I é a quinta do lado esquerdo do comando, de baixo para cima. Já sabe, fica a saber tudo o que temos para si. Temos muitas coisas, e passe também pelo site radioondaviva.pt. Um abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Praça do Almada. As entrevistas, os comentários, os debates. Praça do Almada. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva.